Opa, tô ao vivo. E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Calfone e esse aqui é meu canal, Calfone Mimimi em cima do muro. Nesse momento estou começando aqui o vídeo, vou falar sobre um tema aí que muita gente está desavisado, não está sabendo exatamente o que é, como é que funciona, qual é o procedimento nesse caso. É sobre essa questão do Mais Médicos, né, cara? Deixa eu subir aqui. Acho que ficou agora um pouquinho melhor. Já vou começar, gente. Estou só abrindo aqui meu Facebook pelo celular. Que se por acaso surgir algum comentário, não sei se vai surgir alguma coisa, mas se aparecer eu vou poder interagir, né? Tô online. Show de bola. Crislane, e aí Crislane, tudo bem? Boa tarde. Vou deixar aqui. Deixa eu clarear aqui a tela para ficar mais fácil. Gente, quem puder me dar uma bola, dar uma curtida. Se tiver alguma pergunta, qualquer que seja, sobre o Mais Médico, eu vou tentar responder. Porque eu andei estudando alguma coisa e tal. Já conheci o projeto já desde 2013. Obviamente que eu não tenho a resposta para tudo que se perguntar, mas eu prometo que eu vou correr atrás. Valeu? Calma aí, gente. Então, o Isaac entrou também. Oi, Maísa. Cara, muito obrigado por ter curtido. Amei, cara. Valeu mesmo. Maísa Gomes, Isaac. Então, acho que eu vou começar aqui a falar mais ou menos o que eu penso dessa última medida do Bolsonaro, né? Que não foi nem a última, né? Já teve outras nomeações, mas que meio que abalou muita gente e não só as pessoas, né? Mas a própria imprensa também achou muito estranha a atitude do Bolsonaro em relação ao Mais Médicos, né? Então, vou comentar aqui rapidinho. Deixa eu cortar o som para não ter. Então, acho que eu vou começar aqui a falar mais ou menos o que eu penso dessa última medida do Bolsonaro, né? Que não foi nem a última, né? Já teve outra nomeação. Pronto. Começando. O primeiro programa Mais Médico. Cara, começou em 2013 com a Dilma. Infelizmente a gente sabe que a gente tem um problema muito grande de defasagem de médico, principalmente para algumas regiões. Então, o que fica de dúvida para muita gente? Se você for parar para pesquisar, você vai ver que a gente tem até uma quantidade razoável de médicos, a gente forma razoavelmente. Mas para algumas regiões, somente Norte e Nordeste, não, cara. Lá a situação é complicada mesmo, infelizmente. Então, foi meio que por isso que surgiu o Mais Médico, porque a gente tinha uma quantidade de médicos, mas a gente não conseguia fazer que, sei lá, o cara da Zona Sul, o bem abastado do São Paulo, Minas Gerais e tal, que se formou em medicina, queira ir, sei lá, pro Acre para fazer quase que caridade, né? Que seria ser médico lá, sabendo que ele não ia encontrar condições basicamente de estrutura, provavelmente talvez tivesse uma restrição até de luz, internet, ou seja, são pessoas que vieram de uma classe mais alta, porque os médicos no país são a classe mais alta, e que teriam que se literalmente emburacar em regiões de pouca infraestrutura em todos os aspectos. O que aconteceu ao longo da história foi que ninguém nunca quis, a não ser o cara que é altruísta, o cara que faz por amor, o cara que faz por filantropia, por amor ao próximo, vou lá, vou ajudar. Mas isso existe na prática? Cara, é uma minoria. O que acontecia é que mais de 60 cidades não tinham nem médico, nenhum, zero. Então a Dilma resolveu fazer essa parceria com Cuba, que muita gente não sabe, mas Cuba já tem médico em 66 países. Vou repetir, Cuba tem médicos em 66 países, espalhados pelo mundo. Cuba chega a arrecadar, se não me engano, por volta de 10 bilhões de dólares só com o programa Mais Médicos. Não é exatamente esse nome que eles dão lá, mas vamos dizer com essa parceria que eles fazem com o governo, onde eles cedem os médicos. Vamos dizer dessa forma. Entendeu? Então não é nada surreal, não é algo que não acontece, o mundo inteiro já conhece e confia. Eu coloquei aqui lá uma página inicial para a gente poder começar a ter noção do que é a medicina de Cuba, né? Mas antes, com uma notícia assim que foi de 2017, ou seja, ontem, né?
onde o MEC estava pensando, estava proibindo, né, novos cursos de medicina. Ou seja, é esse país que a gente vive, um país que até para criar novos cursos de medicina a gente tem uma certa dificuldade. Tem gente que está achando que vive, sei lá, no Canadá, na Noruega, que a gente pode dispensar médicos, nosso querido presidente. E não é por aí. Não é mesmo, cara. Entendeu? Dispensar o médico quer dizer igual matar uma pessoa ou mais. Entendeu? Isso é coisa de genocida. Não se faz, Bolsonaro. Se você votou no Bolsonaro ou não, cara, isso aí pra mim é o de menos. Agora ele já é nosso presidente. Então, cara, o que a gente tem que fazer é pressionar para que ele tome as melhores atitudes. Para quem? Para todo mundo. Tirar médico de regiões onde se precisam muito de médico e não tem outra pessoa é uma idiotice, independente de você gostar ou não, independente de você ter votado nele ou não. Então, tipo, a gente já sabe que a situação do médico está ruim. Por exemplo, como eu mostrei aqui, a gente olha, pô, cara, o MEC não está pensando nisso, complica, né? Vamos falar um pouquinho da medicina de Cuba, cara. Eu olho aqui, ó, medicina de Cuba. Vou entrar aqui no próximo site e você vai dar uma olhada no que é o parâmetro de medicina para o mundo todo. Os médicos cubanos estão ensinando aos Estados Unidos. Cara, aos Estados Unidos. E muita gente idolatra os Estados Unidos como se os caras fossem os pica da galáxia. Gente, poxa, interessante, né, cara? Eu, no mínimo, ficaria meio espantado de ver isso. Se eu achasse que o comunismo é o maior problema do universo. Mas eu não penso assim, eu já sabia que isso era desse nível. A gente continua a olhar as matérias e vai percebendo, cara, que realmente Cuba tem uma certa tradição em medicina. Não foi de ontem para hoje, devido a esse governo socialista comunista deles, né, cara? Meio que saúde é meio que uma necessidade básica. Então não é cobrado e se dá com qualidade. Deixa eu subir um pouquinho essa manchete. Como Cuba consegue índice de países desenvolvidos na saúde? Pô, quase que não li. É exatamente isso. Como é que Cuba consegue nível de países desenvolvidos? O Brasil tem nível de país desenvolvido na saúde? Eu pensaria bem antes de falar de Cuba. Vamos para a próxima. Outra manchete interessante. Essa aqui é do Mundi, né, da UOL. Fábio Pereira Nunes. Aí, Fábio, tranquilão? Dá uma curtida quem quiser me dar uma bola, hein, gente? Não esquece disso não. Vai ali no curtir do vídeo. Cuba mantém recorde e registra mais uma das menores taxas de mortalidade infantil do planeta Terra. Cara, isso é pra bater palma de pé. Vamos convenhamos. O cara tá falando de uma ilha desse tamanho, cheia de restrição econômica, cheia de problema, com um governo que não é um dos governos mais maravilhosos do mundo. Eles terem uma taxa de mortalidade infantil mínima, cara, isso é sempre para se bater palma, independente de você gostar disso ou não. A gente só tem que bater palma para aquilo que dá certo. Paciência. E vou agora passar rapidinho, porque eu acho que deu para entender que Cuba, realmente, quando o assunto é saúde, eles levam isso muito a sério. Aluno passando em medicina passando pelo em Cuba, com parte do currículo e tal. Interessante, né? Mas deixa eu pular aqui que tem algo aqui que eu quero mudar um pouquinho do assunto, mas ainda falando sobre isso. E vou comentar o que as pessoas estão dizendo, né? Para justificar a atitude do Bolsonaro. Aqui foi quando, como eu já falei, Cuba está em mais de 66 países pelo mundo espalhando seus médicos, e eles são um destaque aonde vão. Por exemplo, lá no combate ao ebola, em países da África, onde ninguém queria ir lá, eles foram e deram show, elogiados pelos próprios Estados Unidos. Agora, o que eu vou querer dizer agora é que o que é o Mais Médicos, de maneira geral? O Mais Médicos é um programa que muita gente não sabe, mas não tem só brasileiros. Hoje, vamos dizer que cubanos, que 47% mais ou menos são de cubanos. São cubanos, ou seja, quase metade é cubano. A outra metade, quase 40 e tantos por cento, são brasileiros. São brasileiros que se formaram na Bolívia, no Chile, na Argentina, locais onde a faculdade é mais barata, mais tranquilo de você passar. Você vai lá, depois você vem para o Brasil e para valer o teu currículo, tu vai fazer o quê? O revalida. Eu vou falar de revalida, porque eu sei que tem que ficar na dúvida de revalida. Então, esse pessoal vai lá, faz um curso mais barato, a gente sabe que a medicina do Brasil é para poucos e é difícil. Então, o que você faz? Você entra, passa lá e depois vem para o Brasil, onde os médicos são super profissionais. Por isso, a gente tem que, dentro dos Mais Médicos, onde a pessoa tem aquela visão de que só tem cubano, cara, cubano é só metade.
a outra metade é brasileiro. E é intercâmbio, a gente de outros países tem até europeu, espanhol, português dentro dos Mais Médicos. Porque é um programa que visa colocar o médico em regiões ou locais onde é que os médicos não querem. E para você ter uma noção, quando você abrir uma vaga no Mais Médico, vamos pensar em Roraima, Boa Vista, Amapá, numa cidade pequena dessas regiões, uma cidade pequena, imagina o que seria isso. Um local totalmente precário, com pouco valor, com pouca, como é que eu vou dizer, riquezas, né? Em uma economia frágil. Nessas regiões eles abrem uma vaga para médico. Antes do Mais Médico é assim, você abre uma vaga. Se algum médico brasileiro quiser, ele pode, ele ganha prioridade, vai para ele. Então o que acontece? Abre uma porrada de vaga e pergunta se o brasileiro quer ir. O brasileiro, playboy, que nasceu aqui no Sudeste, que basicamente domina a parte econômica da classe A, da classe média alta, ou rico até, ele não quer se sujeitar a certas coisas. Atender tribos indígenas, atender o mais pobre, o mais necessitado, regiões que não existe sequer esgoto. Isso ele não quer, ele não se habilita. Então, ou seja, primeiro para o brasileiro. O brasileiro quer? Não, porra. Eu quero de preferência ir para um quintador da vida. Eu quero trabalhar na Avenida Pinheiros. Eu quero o que é top, o que é de melhor, porque eles são a elite. Ok, brasileiro não quer. Cubano aceita. E além deles, se eles aceitarem, eles ficam 3 anos. Depois desses 3 anos, o que acontece? Fica aberto de novo para o brasileiro. Olha a mamata. Primeiro, libera para os brasileiros. O brasileiro não quer. Aí vai o cubano. Depois de 3 anos que o cara toma uma surra, às vezes, para ajeitar um consultório, para procurar em cima de alguma coisa, para criar o mínimo de estrutura, porque a gente sabe que esses lugares não vão ter estrutura, ele sai. E de quem é a prioridade de novo? Do brasileiro. E pergunta se o brasileiro vai nessa segunda oportunidade também? Também não vai. Ou seja, o Mais Médico, ele está salvando milhares de vidas no Brasil, porque conseguimos, até de maneira heróica. É perfeito? Não. Dá para fazer muitas críticas sobre o Mais Médico, mas até então, a melhor maneira até então que conseguimos foram eles, porque eles chegaram em regiões onde é que o Estado nunca chegou, ou nunca se importou, e chegaram com o principal, salvando vidas. Quando a gente vê o Bolsonaro meio que indiferente com o Mais Médico, não sei o que lá, eu falei, gente, isso não existe, cara. Quando você vai levar o teu filho no colo passando mal, você não quer saber se o cara é terrorista, se o cara é cubano, se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, se o cara é marxista, se o cara é Che Guevara. Você não quer saber de porra nenhuma. Você quer descobrir o teu filho. Entendeu? E, infelizmente, o Bolsonaro ainda não entendeu. Ele acha que vai conseguir levar o governo dele através de ideologia. Entendeu? Ah, eu sou de direita, então tudo que eu acho que indica a esquerda eu vou cancelar. A China, pô, a China é comunista, todo mundo sabe disso. Mas sem a China, o Brasil quebra. O Brasil quebra. Ah, vamos seguir o Trump, que é da direita de lá. O Trump tirou a embaixada de Tel Aviv e colocou em Jerusalém. Isso é uma boçalidade. Ah, tá voltando atrás? Ok, mas ele não tem que seguir coisas só por causa de ideologia. Por quê? Porque é o povo brasileiro que vai pagar por isso. A gente já paga a conta, só que a gente vai pagar na carne por essas idiotices. Entendeu? Agora ele vai ser presidente, né, cara? Ele tem que realmente governar. Enquanto ele não precisava mostrar serviço, é muito fácil simplesmente criticar, tacar a pedra no vidro dos outros. É muito simples você ficar apontando erros, mas agora tem que governar, não dá mais para ser um idiota completo. Então, seguindo, já falei que o Mais Médico só metade é cubano, a outra metade não é. Então, isso deveria ficar claro na imprensa. A imprensa não fala muito dessa informação, Bolsonaro muito menos, e eu acho que o Bolsonaro nem sabe que tem pessoas que não são cubanas, nem sei se ele sabe disso. Eu acho que ele está muito mais preocupado com os terroristas, porque ele ficou anos e anos falando que os cubanos que estão aqui ajudando as pessoas são terroristas. E falou isso diversas vezes. Bota aí no YouTube, Bolsonaro, terrorista, cubano, tu vai ver quantas imbecilidades ele já falou. E não foi à toa que Cuba tirou, parece que foi o primeiro ataque que Cuba sofre do Bolsonaro, gente, menos. Aqui tem só um reconhecimento, óbvio, do bom trabalho, né, como melhorou a saúde de maneira geral. Ou seja, você conhece algum plano do governo nesses últimos anos, nas últimas décadas, sei lá, que a gente possa falar que teve 85% de melhora referente à saúde, ou qualquer área? O Mais Médico tem. A mortalidade infantil tem em outros lugares, mas eu achei muito interessante. A mortalidade infantil chega a 0 após Mais Médicos no Piauí.
zerar mortalidade infantil num lugar paupérrimo como o Piauí. E isso é para aplaudir, não é para ficar criticando por causa de ideologia, por causa de A, por causa de B. Isso é para se aplaudir, cara. Esse é o tipo de programa que eu tenho que pensar 2 vezes antes de encostar o dedo, porque aqui o resultado dele é descomunal. Então vamos lá. Já vou terminando, gente. Vou dar aqui só um resumo. Se por acaso eu tiver alguma pergunta, pode deixar. Se não tiver, também não tem problema nenhum. Aqui são algumas regiões onde é que trabalha. Até no sul tem mais médicos. A gente acha que o pessoal do sul está muito bem, obrigado. Mas tem muitas regiões pobres, né? Aqui, eu achei interessante que em 2 anos, né, cubanos ganham preferência a médicos brasileiros. E são relatos bem legais que você vai ler. Detalhe, é de 2015. Então isso não é período eleitoral. Não tem um porquê puxar saco de A ou de B. E são reportagens que eu peguei ao longo dos anos falando sobre o Mais Médico. Tem muita gente que só foi ouvir falar de Mais Médico na última semana, por causa do Bolsonaro. Então isso é coisa que já vem acontecendo há muito tempo. E que as pessoas falam que preferem os médicos cubanos porque eles não costumam faltar ao trabalho, porque eles são atenciosos, porque eles não saem mais cedo, eles não fazem uma malandragenzinha, que coisa que eu imagino que brasileiro não faça mesmo. Brasileiro, porra, top, falou de trabalho é com os caras mesmo. E eles preferem os médicos cubanos, né? Até pela postura que os médicos têm. Por exemplo, essa médica aí que está na foto, ela, por costume, ela não atende paciente frente a frente, ela não coloca a cadeira na frente, ela coloca a cadeira do paciente ao lado, para que ela possa demonstrar proximidade, meio para demonstrar que ela se importa com o paciente. E que há relatos em que os pacientes mesmo percebem que eles se sentem cuidados. E é assim que é em Cuba, e de maneira geral, e é dessa maneira que eles pensam. Eu não acho que saúde, tratar bem o ser humano, seja algo que mereça dinheiro, seja algo ligado a capital. É mais do que uma obrigação social. É mais uma obrigação social de ser humano, é algo que deveria ser feito por todos. E isso tem que ser dito também. Vamos lá. Aí pulando. Vou chegar aqui, já terminei. Deixa eu fazer só um comentário. Muita gente falou de salário, cara. Em Cuba, mas muita gente não sabe, mas Cuba não é um país capitalista. Então lá não tem essa disparidade de salário. Um cara ganha R$900, o outro ganha 30 mil. Não, cara, isso em Cuba não existe de maneira geral. As pessoas estão uma renda muito próxima. Por mais que o cara tenha uma formação maior, ele vai ganhar mais. Só que ele não vai ganhar 10 vezes o salário do outro. Não é dessa forma que acontece. Ele vai ganhar um salário um pouco maior. De maneira geral, é mais ou menos isso. Então quer dizer que eles ficaram ricos? Não. Na verdade, eles não ficam miseráveis. Eles têm uma vida paupérrima de certas formas, mas ninguém passa fome. Não existem os miseráveis. Isso é interessante de se pensar. Não quer dizer que você vai aplaudir, que você queira ir para Cuba. Só estou falando que você tem que conhecer. Não ficar falando besteira na internet. Então o que acontece? Lá, um médico ganha por volta de $30 por mês. $30. Eu ouvi falar em 60 por aí, mas vamos botar de 30 a 60 aqui na UOL, estou vendo aqui $30. Então vou usar isso aqui como parâmetro. Então vamos dizer como é que funciona esse negócio do Mais Médico, que as pessoas estão falando de trabalho escravo e tal. Vamos pensar bem? Você mora em Cuba. Finge que você mora em Cuba. Você recebe um salário mediano, $30 aí por mês, na média. Então alguém chega para você, o governo tal, através da estatal dele, chama, olha só, você quer receber 30 vezes mais do que você recebe? Repetindo, você quer receber 30 vezes mais do que você recebe? Eu, sinceramente, se alguém faz essa pergunta pra mim, cara, eu acho que a resposta seria assim, não é? Porque, tipo assim, é mais do que eu recebo. Aí, continuando, sendo que qual a sua restrição disso? Você vai ter que trabalhar, vamos dizer que fosse o contrário, você brasileiro vai ter que trabalhar em Cuba, ou na Argentina, no Chile, na Venezuela, durante 3 anos. Pô, aí tu pensa, pô, por que não? 3 anos eu vou voltar, pô. Recebendo 30 vezes mais, cara, quando eu voltar, tô bem pra caramba. E detalhe, além de receber 30 vezes mais, os seus custos lá também vão ser bancados. Ou seja, por que eu estou falando 30 vezes? Porque seria mais ou menos o que sobra desse valor. Porque a gente sabe que são R$10 mil aqui no Brasil, né? Que se dá, mais ou menos na média para cada médico.
mais ou menos uns 3 mil fica para o médico e mais ou menos 7 mil é endereçado à estatal, ao governo lá de Cuba, correto? Cuba fica responsável, obviamente, por pegar o lucro disso, por pagar seguro, por assistência médica, por outras coisas. Essa parte como se fosse uma parte trabalhista da coisa. Vamos pensar assim, pensando numa empresa, para ficar fácil de você entender. Vamos dizer que for com a parte trabalhista da coisa, porque se der algum problema é com Cuba, né? Substituição. E eles ficam com salário. Se a gente parar para pensar um pouco, para pensar, para não ficar falando besteira, é mais ou menos o que acontece no caso de um terceirizado. Pode ser que com valor maior ou menor, mas é mais ou menos para a gente poder entender a relação. É tipo você contratar, se a sua empresa precisando de pessoal do TI. Aí você vai contratar gente da Alemanha, porque tem que ser gente da Alemanha. Só lá tem empresas que são especializadas no que eu preciso na minha empresa. Vou contratar 100 pessoas. Isso vai me custar, eu tenho lá no meu orçamento, 200 mil reais por mês. Vamos lá, peguei 200 mil reais por mês para contratar o pessoal da Alemanha. Eu vou querer saber quanto é que ele está pagando para cada técnico, para cada auxiliar, para cada analista. Me interessa saber se por acaso a empresa que eu estou contratando da Alemanha, se ela ganha mais dinheiro do que os funcionários. Sinceramente, interessa? Não dá, né, cara? Não dá pra gente falar isso porque isso aí não tem lógica. A gente vê dentro do mercado liberal, onde a gente está falando hoje em dia de terceirização, a gente quer terceirizar praticamente tudo. Esses médicos, entre aspas, são terceirizados. Entendeu? O Brasil paga o governo de Cuba, olha, eu quero 50 mil médicos, eu quero 10 mil médicos, no caso acho que são 10 mil mais ou menos, 8 mil alguma coisa, 8 mil, 9 mil, eu quero 10 mil médicos para cá. Contratou. Quanto é que tá pagando pro médico? Cara, já não me interessa. Porque da mesma forma que não me interessa quanto é que eles estão pagando pro segurança, eu contrato a empresa. Eu contrato a empresa, pago tanto e quero o ABC. Contrato uma firma de limpeza. Não estou me interessando se os filhos da mãe só querem pagar um salário para o encarregado, se eles estão atrasando o salário. Eu estou pagando a empresa em dia, estou fazendo a minha parte. Se a empresa está pegando o lucro grosso e dando só as migalhas para os funcionários, me desculpe, mas as terceirizações são assim aqui no Brasil e no planeta Terra todo. Agora, quando o assunto é médico, fizeram um discurso de uma maneira que parece que desumanizou o negócio. O que o Brasil está fazendo? O Brasil está pegando os 10 mil. Toma aqui, Cuba. Não é 10 mil, né? Eu falo 10 mil porque seria mais ou menos 10 mil por cada um. Então, tipo assim, pega os 10 mil, eu não quero saber. Eu quero que aqui tenha alguém trabalhando. Se Cuba vai pegar, vai dar R$1 pro cara. Ou se Cuba vai pegar e vai dar R$90 pro cara. Porra, eu tô pagando os 10 mil, cara. Eu não quero saber, eu quero que resolva o meu problema. E isso vale para qualquer coisa que você faça na tua vida. Se você é empreendedor ou se você conhece o mínimo de empresa, isso vale para qualquer coisa da sua vida. É assim que as coisas funcionam. Entendeu? Então, tipo assim, você acha que é pouco? Você está falando que você acha que é pouco, porque na verdade você está tentando se espelhar nos médicos bem-sucedidos do Brasil, que teriam uma média salarial maior. Entendeu? Mas dentro da realidade do médico, ele está recebendo 30 vezes mais do que ele receberia em Cuba. Vamos dizer que eu pegasse a estimativa dos $60, seriam 15 vezes mais. Tipo assim, é surreal o que eles estão ganhando a mais. Mas se o médico pegar na perspectiva do Brasil, ele acha que é pouco. Cara, mas se ele fizer isso, ele está fora do contexto. Seria a mesma coisa que falar que eu que sou contador, eu ganho salário baixo. Muito baixo, baixíssimo, porque quando eu me comparo com os contadores dos Estados Unidos, eu sou escravizado. E se eu paro para raciocinar, eu falo, gente, peraí, você já viu alguma série, algum filme na história onde o contador não ganha uma fortuna? Sempre que fala, qualquer série que você escolher, você vai falar que o cara é contador, o cara tá numa mansão, tá num carrão, porque realmente recebe muito dinheiro. É uma profissão muito bem remunerada nos Estados Unidos. Na Inglaterra, acho que também, em muitos lugares do mundo. Aqui no Brasil é pouquíssimo valorizada. Então seria a mesma coisa que eu fazia lá. Eu falei, não, mas é um absurdo que eu ganhe pouco, que eu sei, porque eu estou usando um parâmetro que não é o meu parâmetro. Eu não vivo fora do Brasil, eu vivo no Brasil. Para os meus parâmetros, eu ganho próximo, infelizmente, ou felizmente, do que o meu país paga. Então, em cima disso, que se por acaso meu chefe chegar amanhã, Calfone, você quer ganhar 10 vezes mais,
não é 10 vezes mais do que o cara dos Estados Unidos ganha. É 10 vezes mais do que eu aqui no Brasil ganho. Isso é a lógica. É óbvio. Eu falo, pô, claro que eu quero ganhar 10 vezes mais, 10 vezes mais. Porra, claro que eu quero. Não, não são 10 não, são 30 vezes mais. O quê? 30 vezes mais? Claro que eu quero. Eu tenho que matar quem? Você vai aceitar. É óbvio que você vai aceitar. Ah, você vai ficar 3 anos longe da sua família. E eu vou poder manter o contato, ligar? Pode. Posso fazer uma visita por ano? Pode. Ah, eu acho que eu queria fazer mais. Ok, que eu também acho que poderia ser um pouco melhor. Concordo. Mas se você está me oferecendo 30 vezes mais, eu acho que eu também abro uma concessão também, assim, sem me estressar muito. Eu acho que eu abro uma concessão também, porque 30 vezes mais, depois eu vou poder fazer, pô. Quando eu voltar pro Brasil, porra, eu vou fazer a farra, filho. Minha família tá garantida, eu vou dar uma condição melhor, entendeu? Esse é o pensamento meu como trabalhador. E se você não pensa assim, deixa aí seu comentário. Me diz se você recebesse algo que é 10 vezes mais do que você recebe, 20 vezes mais, 30 vezes mais, se você não estaria disposto a ficar 3 anos trabalhando em algum lugar. Se sim ou se não. Às vezes a pessoa não tá. Ok. Paciência. Mas eu, de modo geral, não vou ser hipócrita. É óbvio que eu aceitaria. Entendeu? E se a gente pode fazer um paralelo, vamos dizer que o cara fosse militar do exército. E existem muitos. O cara foi parar na missão do Haiti, tá lá há 4 anos. Só veio pro Brasil 2 vezes. O cara é da Marinha. Só volta uma vez a cada 6 meses, que está num período complicado. O cara tá fazendo algum exercício militar complexo, alguma missão extraordinária. Não interessa aonde, mas o cara tá vindo em casa uma vez a cada 6 meses. Ou seja, está restrito e tal. O salário dele é um salário bom. E tem algum problema nisso? Tem algum problema nisso? Obviamente que as pessoas vão falar que, pô, não tem problema não. Bem, o cara tá longe, mas é militar. Então, na mesma hora eu consigo entender que existem já profissionais espalhados pelo mundo que realmente ficam ausentes de suas casas por muito tempo. Mas que normalmente o salário meio que compensa, correto? Só que imagina se até para esses mesmos soldados, se fosse 30 vezes mais, compensa pra caralho. 10 vezes mais, compensa muito. Entendeu? Então, quando a gente está fazendo as críticas, a gente não está falando para analisar. Eu vejo da seguinte forma: se você é da direita ou votou no Bolsonaro, você é um cara que quer defender ele, você deixa de fazer as análises corretas. Você nem procura saber um pouco mais da informação e começa a atropelar as coisas para tentar justificar a imbecilidade que o Bolsonaro fez. Então, tipo, coisas como eu já vi. E já vi muito, até de youtubers famosos. Não porque todo mundo faz revalida, sei que eu falei, gente, todo mundo, vírgula. Revalida não é um exame que os médicos façam. Revalida é um exame que o médico que se formou no exterior, quando ele volta para o Brasil, que é exercer medicina aqui, ele faz. É diferente. É muito diferente. O médico no Brasil não faz exame, o que eu acho errado. Para eu poder dizer que eu sou contador, depois de me fuder na faculdade, eu ainda tenho que fazer o CRC, que reprova um monte, senão eu não sou. O advogado tem que se lascar depois de se estudar um monte, senão ele não é. O médico não tem revalida, ele não faz isso. O médico que se formou, sei lá, no Paraguai, na Argentina, que quando vai voltar para o Brasil, meio que o CRM acha que isso é meio complexo e tal, talvez a medicina dele não seja tão boa quanto a nossa, é melhor fazer um revalida. E eu acho que até tem certa lógica, entendeu? Para saber se o cara tem um básico. Detalhe, os brasileiros sempre são reprovados. Muito, pra caralho. Das vezes que os cubanos fizeram, eles foram menos reprovados do que os brasileiros. Pra você ver de novo, o Brasil tomou surra de Cuba. E com medicina então, cara, medicina em Cuba, medicina do Brasil. Não dá pra comparar. E não dá pra comparar o cara que se formou, ali na Bolívia e veio pro Brasil, entendeu? Tem que fazer a revalida. Pro cara que já é médico, ele já é médico em Cuba ou às vezes em outro país, já tem a estrada dele rodada. Ele não saiu do curso, vai validar aquilo que ele estudou. Ele já é um médico, ele já se formou, ele já passou. Vamos dizer que ele tenha saído da faculdade com algum gap. Mas ao longo da carreira dele, ele teve que se virar na sua clínica, né, nos seus hospitais. Eu queria falar alguma coisa referente à sala, mas não só a palavra. Ele já meio que se formou, entendeu? Então eu não vou fazer um revalida, é meio idiota. É tipo como se eu fosse contador depois de 10 anos
de trabalhar que nem um cavalo, fazer um monte de coisa, me virar, assinar a balança, a porra toda, alguém fala que eu tenho que fazer exame de CRC. Eu falo, cara, isso não tem lógica. Porque se eu fizer e passar, só vai querer dizer que eu sei aquilo que eu já sei, porque eu estou fazendo, eu já faço há anos. Ou quer dizer que se por acaso eu for reprovado porque vai me pedir coisas técnicas que eu nem lembro mais, quer dizer que eu não sei fazer aquilo que eu continuo fazendo o tempo todo. Então é duas vezes sem lógica. E principalmente tem um detalhe que desde que foi criado o Revalida, tem essa informação. Você entra no site do governo, você vai ver. O Revalida não é para quando o Brasil pede, solicita alguém. Não aconteceu tipo assim, Cuba estava lá, opa, Brasil, vocês estão ferrados de saúde? Toma médico, vai! Não foi isso, cara. Isso não aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi que o Brasil, desesperado, sem saúde, população adoecendo, morrendo, mortalidade infantil, algumas regiões que não se conseguiam de maneira nenhuma fazer com que médicos brasileiros fossem ajudar pessoas que tanto precisam e necessitam, que não tem sequer o mínimo de estrutura de saúde, né? Não tem nem estrutura de esgoto, quem dirá médicos, não tinham nada. O Brasil fez o quê? Pô, cara, Cuba tem muitos médicos, tem uma saúde de referência no mundo, seria uma ótima ideia a gente conseguir ter esses médicos. Então o Brasil pagou, basicamente terceirizou, para poder ter esses médicos. Eu acho que isso tem que ser explicado dessa forma, porque se você não explicar dessa forma, está arriscado a você fazer interpretações erradas. Como se, por exemplo, os cubanos estivessem implorando para vir para o Brasil. Isso não aconteceu. O Brasil foi procurar Cuba, que o Brasil precisa de médico, o povo precisa de saúde, o povo está fudido em hospital. Está passando, está morrendo em fila de hospital, não está conseguindo atendimento, está conseguindo atendimento tardio, está tendo um monte de erro, um monte de problema. O governo está cagando para o povo em diversas instâncias, até no município do Rio, que é um município razoavelmente rico, abastado. Aqui a gente sofre pra caramba. Então, cara, foi a gente que precisou dos caras. Aí a gente traz os caras, só tem que revalidar para saber se o que você está fazendo é o que você está fazendo mesmo. Isso tem lógica? Não tem. Entendeu? Então a gente está falando algumas coisas que não tem o mínimo de critério. Por quê? Porque o Bolsonaro disse. Gente, mas o Bolsonaro não é critério. O Bolsonaro não tem lógica, ele não tem sequer inteligência para fazer as coisas que ele faz. Então ele fala as coisas. Quando você replica, eu falei, gente, o eleitor do Bolsonaro, com todos os seus problemas, ele é muito mais inteligente que o Bolsonaro. Muito mais. Ajuda ele a parar de fazer imbecilidade, cara. Eu acho que é sua obrigação querer ter um governo digno para a população. Muita coisa errada está acontecendo, mas muita culpa do Bolsonaro, muita culpa dos eleitores. Que até quando eles percebem que o negócio está ruim, está difícil, está errado, eles batem palma, não corrigem, entendeu? Não criticam, não chegam junto. E o Bolsonaro é o tipo de cara que costuma ouvir os eleitores. Então, gente, esse é o momento para a gente criticar pesadamente. Porque cada dia que a gente fica sem 9 mil médicos, mais ou menos, acho que foi que saíram, no Brasil, são dezenas, talvez centenas de vidas perdidas. Vidas pobres em primeiro lugar. Vidas de miseráveis em primeiro lugar. Vida de gente que não tem condição sequer de ter um plano de saúde, não tem sequer um hospital próximo. E o Bolsonaro, por ideologia, que eu acho uma total e completa imbecilidade, fez algo. Entendeu? Então, cara, esse pra mim é um momento em que a gente deveria repensar, entendeu? Como é que eu vou poder dizer isso? Repensar as coisas que ele vem fazendo, criticar, dar novos rumos. Por exemplo, mas não quer mais fazer essa parceria em Cuba, porque por mais que, agora depois da minha explicação, você consiga perceber que não é tão absurdo assim, mesmo assim você acha que seria melhor se a gente pegasse dinheiro e desse para médico brasileiro. Informação número 1, se você desse para médico brasileiro, ele não vai querer. Porque é muito pouco para o que o médico recebe aqui no Brasil para esse tipo de coisa específica, tipo sair da região sudeste para querer ir para lá. Ou você paga muito ou os caras não vão. Não tem condição. Se você pagar 50 mil para cada um, tu consegue. Mas não tem como. Os municípiozinhos, ele não tem como bancar isso tudo. Entendeu? Então, eu já estou aqui só para passar a última informação. Eu dei uma olhada aqui para ter uma noção mais ou menos de quantos médicos recebem, né? Para a gente poder ter aqui uma pauta mais ou menos.
Isso aqui é da Cato, né? Aí você olha aqui, porra, média de um cardiologista, um psiquiatra, ginecologista, 5 mil e pouco, 6 mil e pouco, pediatra 7 mil, médico 7 mil e pouco. Aí tu faz uma média, vamos botar que tem 6 mil, alguma coisa mais ou menos que o médico recebe no Brasil. Médio. É óbvio que ao longo da carreira, especialização, vai trabalhar em 1, 2, 3 hospitais, isso vai alterar. É óbvio, mas só para você ter uma noção, que a gente está falando que é pouco que eles recebem. Então vamos dizer que um médico brasileiro esteja ganhando aí 6 mil reais e o médico cubano está ganhando 3, que é o valor grosso aí que a gente meio que apura. Aí tu fala assim, cara, é pouco, né? Só que eu te dou um detalhe. O médico brasileiro ele ganha esses 6 mil e já sem, de bruto. Você vai descontar imposto de renda e outras coisas, você vai virar o quê? 5 mil, 4 mil alguma coisa? Já dá uma diminuída, né? O cubano está ganhando esses 3 mil, porque as deduções já foram feitas, né? Vai mais ou menos líquido, até onde eu apurei, os 3 mil para ele, ou seja, 3 mil, mas o médico brasileiro está ganhando um pouco mais na média inicial. Aí tu fala, pô, tá razoável, mas poderia ser mais, tá ok. Só que o médico cubano não está pagando as custas deles aqui no Brasil. Fica a cargo do município, da casa, das condições de moradia, de alimentação. Ou seja, ele recebe os 3 mil para ser dinheiro dele para ele gastar. Enquanto o outro, o médico brasileiro, ele ganha 6 mil, perde um dinheiro, porque vai pagar imposto, e ainda vai ter que se virar para morar, para viver, entendeu? Isso também tem custo. Então quem está ganhando mais no final das contas? O brasileiro ou o cubano? Eu ainda faria as contas dizendo que é o brasileiro. Mas só de botar você para parar para pensar, você já, porra, não é tão pouco assim como eu estava achando. E eu não sei se você sabe, o salário mínimo no Brasil é quase R$1.000, 900 alguma coisa. Porque tem um diferencial aqui no Rio também, mas não chega a R$1.000 não, vamos botar R$1.000. Ele ganha 3 vezes mais do que muitos trabalhadores. A média do brasileiro é de R$1.500 mais ou menos, ele ganha o dobro do que a média dos brasileiros. Para nível de Brasil, ele não ganha um bom salário. Quem de vocês aí que está me assistindo, qualquer um que está me assistindo, ganha R$3 mil por mês? Ainda tem as custas bancadas. Quem? Tem alguém que possa apontar o dedo, levantar e falar, eu ganho mais de R$3 mil sem as custas bancadas? Eu tenho certeza que alguém vai poder falar isso. Eu fiz uma provocação. Mas eu tenho certeza que alguém, eu conto nos dedos de uma só mão. A grande maioria do Brasil não tem essa condição. Então a gente ficar relativizando as coisas para poder justificar as atitudes do Bolsonaro é uma idiotice. O que ele fez é uma idiotice em todos os aspectos. A solução dele é agora pegar o pessoal que vai se formar, ou seja, vamos dizer que daqui a 6 anos o pessoal começa a se formar, e quem fez na faculdade pública, por exemplo, vai ter que prestar um tempo aí no serviço em outras regiões. Temporariamente eu acho que isso talvez resolva. Daqui a 6 anos vai resolver alguma coisa. A parte ruim é que não serão médicos que já estão há 500 anos no serviço. Sempre vai ser alguém que está iniciando a carreira que vai para essas regiões. Mas daqui a 6 anos, 7, 8, 9 anos, talvez a situação dê uma melhorada. Criar uma faculdade, fazer um curso, também ajuda, ok. Ou seja, é fácil pensar que existem algumas soluções sim, que nunca foram tentadas por nenhum governante nessas últimas décadas, porque saúde nunca foi prioridade. Então é possível sim que se resolva, que se consiga alguma coisa de especial. É um fato, dá para fazer. Só que o fato de dar para fazer não quer dizer que seja feito. E mesmo que dê para fazer e que vai ser feito, gente, é saúde. Eu não posso jamais deixar alguém 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos sem ter o primeiro atendimento. É como eu te falei, pensa sempre na sua mãe, pensa no seu irmão, pense em você que foi às vezes um surdo-aguiar no hospital público que passou por uma dificuldade. Imagina se você chegar lá e saber que não tem médico para te atender. E alguém te fala que daqui a 4 anos vai começar a ter médico. Porra, daqui a 4 anos eu morri, caralho. Daqui a 4 anos minha família toda já tá morta. Então, tipo assim, não dá. Isso que ele fez vai matar milhares de pessoas. E, infelizmente, com seu endosso. Porque se você não critica certas atitudes e tenta ficar passando pano para a imbecilidade que o Bolsonaro faz, você acaba fazendo parte do problema. Não seja parte do problema. Ele vai ser o governante. Ele já ganhou.
Então chega desse amor cego pelo Bolsonaro. Vamos agora corrigir as atitudes dele para que ele possa fazer um bom governo. Ele é o nosso presidente. Até a próxima. Curte, compartilha, entra no meu canal e já estou ficando totalmente sem voz, não tenho mais um vídeo para fazer. Fui! Deixa eu cancelar aqui.